Se você é fã da Xiaomi ou conhece um pouco mais de tecnologia, já nos ouviu dizer que o Mi Note 10 Pro é um smartphone diferente. Ele é de uma linha intermediária da fabricante chinesa, mas veio com preço de top de linha e câmera de 108 megapixels, coisas que fazem dele um ponto fora da curva. Por isso, é muito interessante comparar ele com tops de linha de outras fabricantes, porque todo mundo está esperando por aquele momento em que um intermediário não vai dever em nada para um flagship. Será então que o Mi Note 10 Pro consegue bater o Galaxy S10 Plus? A nova linha S20 da Samsung já está virando a esquina, mas o atual aparelho da sul-coreana ainda tem muito a oferecer. Quer ver o resultado dessa batalha? Continua com a gente aqui nesse comparativo completo no tudocelular.com. Mesmo sendo um intermediário, o Mi Note 10 Pro não deixa a desejar em acabamento. Assim como seu rival da Samsung, ele tem um corpo em alumínio, com traseiro em vidro e cantos arredondados. A diferença fica na proteção da tela, que é em Gorilla Glass 6 para o S10 Plus e 5 para o Xiaomi. No tamanho, eles são muito similares, quase idênticos, mas por ter uma bateria maior, como se espera de um intermediário, o Note 10 Pro acaba sendo um pouco mais espesso e mais de 30 gramas mais pesado. E o S10 Plus ainda se sobressai por contar com proteção IP68 contra água e poeira, uma coisa que não existe no Note. Para o slot, cada um tem seus contras. Os dois são dual SIM, mas enquanto o Note 10 Pro vem sem slot para microSD, o do S10 Plus é híbrido com segundo SIM. Já o Note é mais uma questão de gosto a solução adotada, porque você fica entre o Note em gota para o da Xiaomi e um furo duplo para o S10 Plus. E o Samsung também sai melhor na biometria, que é ultrassônica e fica abaixo da tela. A do Note 10 Pro também fica abaixo da tela, mas ela é óptica e por isso vai ser menos vagarosa e menos precisa que a do outro. O ponto fica com o S10 Plus, que no geral teve mais investimento para um acabamento superior. Ao lado de praticamente qualquer outro intermediário e até de alguns tops de linha, o Note 10 Pro certamente traz uma tela de melhor qualidade, mas quando a gente compara ela a uma das melhores telas do mercado como a do S10 Plus, o comparativo muda de figura. Os dois têm display praticamente com o mesmo tamanho, umas 6.4 polegadas e são AMOLED. Porém, no caso do S10 Plus, nós temos o Dynamic AMOLED, que além de ser melhor do que o próprio Super AMOLED da Samsung, aumenta a resolução da tela Full HD Plus e, por consequência, também os PPI. Na proporção tela-corpo, o S10 Plus também leva, mas por coisa de 1%, porque o queixo de ambos é igual, mas em bordas laterais o Samsung consegue disfarçar melhor. No geral, as cores do S10 Plus caem mais pro amarelado e ficam mais pro azul, no caso do Mi Note 10 Pro. Os dois têm ótimo brilho, inclusive sob o sol, e possuem suporte HDR10 Plus no Samsung e HDR10 e cobertura 100% do DCI-P3 no Xiaomi. A tela do Mi Note 10 Pro é de alta qualidade, mas em alguns detalhes o ponto acaba ficando para o S10 Plus. Pro áudio já começamos falando que o Galaxy 10 Plus é um celular estéreo, enquanto que o Note 10 Pro é mono. Também é preciso falar que o aparelho da Samsung traz fones de ouvido AKG na caixa, enquanto que o Xiaomi não vem com nenhum par de fones. Os dois contam com conexão P2 e trazem protocolos de alta qualidade para o som Bluetooth, com o S10 Plus tendo o aptX e o Note 10 Pro o aptX HD. Este último suporta áudio em 24 bit e o sul-coreano em 32 bit. O áudio externo do S10 Plus é claro, tem boa potência e os fones que vêm na caixa são de alta qualidade e agradam até mesmo os audiófilos. O Note 10 Pro tem no áudio um dos seus pontos fracos e, embora tenha uma qualidade muito boa, tem uma potência baixa, então o ponto aqui também fica com o Galaxy S10 Plus. Nos recursos eles se aproximam bastante. Tanto a One UI da Samsung quanto a MIUI da Xiaomi são cheias de recursos e modificam bastante o Android que vem por baixo. Os dois saem da caixa com o Android 9 Pie e o S10 Plus já está com a One UI 2 e o Android 10, enquanto que o Note 10 Pro ainda não foi atualizado. Felizmente, o Note 10 Pro está com software mais otimizado que o seu irmão menor, o Mi Note 10, e isso livrou ele de alguns problemas que nós veremos na parte de desempenho. Uma vantagem é que o smartphone da Xiaomi traz o sensor infravermelho. Muita gente gosta e é útil para controlar eletrodomésticos como ar-condicionado e TVs, e também a presença do rádio FM. Como extra, o S10 Plus traz o suporte ao Wi-Fi AX, então eles acabam empatando por aqui. Uma coisa que define um celular intermediário é o seu hardware, e apesar de aqui nós temos acabamento de top de linha, tela premium e câmeras poderosas, o Mi Note 10 Pro traz um Snapdragon 730G em seu conjunto, que é um processador bom para jogos, mas ainda assim é um intermediário. Ele vem acompanhado de 8 GB de RAM e memória UFS 2.0 de 256 GB. O S10 Plus, sendo um topo de linha, traz o processador mais avançado da Samsung para o Brasil, o Exynos 9820, em versões que vão de 8 GB a 12 GB de RAM e espaço interno de 128 GB a 1 TB. Tudo UFS 2.1, que é uma memória mais rápida que a da Xiaomi. Em nossos testes de abertura, tivemos sim uma diferença entre eles, mas os pouco mais de 10 segundos extras do Mi Note 10 Pro fizeram ele não perder feio para o S10 Plus, dada a diferença de categoria entre os dois. Se o Mi Note sofria com recarregamento de
apps, a RAM generosa da versão Pro o livrou disso. Nos benchmarks, o S10 Plus fica bem à frente, uma vez que RAM não impacta nesses testes. E se você deseja ter um celular para jogos, os dois irão performar muito bem, uma vez que nós temos um top de linha e um processador G da Qualcomm, que é especial para dar um gás na jogatina. Porém, os FPS dos jogos terão mais estabilidade no Samsung, então o ponto fica esperadamente com o top de linha Galaxy S10 Plus. E se é verdade que as fabricantes estão investindo cada vez mais em baterias maiores em topos de linha, é também verdade que esse ainda é território dos intermediários. Enquanto o S10 Plus traz interessantes 4.100 mAh, o Note 10 Pro ostenta 5.260 mAh, que é uma grande diferença. Então aqui o smartphone da Xiaomi se espalha e as suas mais de 24 horas de bateria nos nossos testes padronizados são quase 5 horas de vantagem sobre o Samsung. Até mesmo em tempo de tela, vimos 2 horas e meia de autonomia extra. E o atropelamento continua na recarga. A chinesa não coloca fones na caixa, mas em troca entrega um carregador super rápido de 30 watts para o Note 10 Pro, fazendo com que ele recarregue essa enorme bateria em pouco mais de 1 hora. O S10 Plus e o seu carregador de 15 watts ficam mais de 2 horas na tomada. E por fim, o S10 Plus não conta apenas com o carregamento sem fio, mas também com o carregamento sem fio reverso. Interessante para recarga dos acessórios da Samsung, como fones e smartwatches, mas também de outros celulares. Nessa categoria, o Mi Note 10 Pro se espalhou e fica com um merecido ponto. Como bater um sensor de 108 megapixels acompanhado de outras 4 câmeras? Talvez a resposta seja software. O motivo que faz esse smartphone da Xiaomi competir com o flagship da Samsung está nesse conjunto de câmeras, mas será que muito mais câmeras funcionam o suficiente? No Note 10 Pro temos a wide principal de 108 megapixels e abertura de 1.7, uma telefoto com zoom de 2 vezes com 12 megapixels, uma outra telefoto com zoom de 5 vezes 5 megapixels, uma ultra wide de 20 megapixels e uma macro de 2 megapixels, a foco laser e PDAF e também estabilização ótica. Já o conjunto do S10 Plus traz uma wide de 12 megapixels e abertura variável, que vai de 1.5 a 2.4, uma telefoto com 2 vezes de zoom e 12 megapixels e uma ultra wide de 16 megapixels. Eles trazem PDAF e estabilizações ótica e eletrônica. Bem, para uma boa surpresa aqui, é possível dizer que eles são equivalentes em qualidade de fotografia com a câmera traseira. A Samsung melhorou um pouco as suas capturas em relação ao Galaxy S9 e manteve a boa nitidez e o equilíbrio de cores que já traz em sua linha S. O Note 10 Pro, pelo seu lado, conta com a versatilidade e as suas câmeras extras permitem você experimentar muitas possibilidades de foto. Além disso, com 2 telefotos, ele traz um zoom imbatível para sua faixa de preço e até mesmo para a faixa de preço do S10 Plus. Não há muito algo em que seja melhor um ou outro no apanhado geral e podemos dar um empate aqui. Para vídeos fica mais fácil vermos uma superioridade, com o Galaxy S10 Plus trazendo gravação em 4K 60 fps e até com estabilização eletrônica em Full HD, HDR10 Plus e gravação dupla. A qualidade é boa e a estabilização é bem eficaz. O Note 10 Pro também grava em 4K, mas não a 60 fps e não tem uma captura de áudio tão boa quanto a do S10 Plus. Ele tem uns poucos ruídos à noite e a estabilização é bem razoável. Ele se destaca entre intermediários, mas não entre os tops. Então o ponto de vídeo é do S10 Plus. Para a câmera frontal temos vantagens de cada lado. Enquanto que o celular da Xiaomi conta com sensor de 32 megapixels e abertura 2.0, o S10 Plus traz uma câmera com 10 megapixels e abertura 1.9 e mais um outro sensor de 8 megapixels para atuar na profundidade e desfoque no modo retrato. Mas a Samsung leva melhor mais uma vez porque ela consegue mais equilíbrio e melhores detalhes em suas selfies, além de se sair melhor à noite. O sensor extra ajuda no modo retrato e a sul-coreana tem deixado mais naturais as fotos de rostos. O Mi Note 10 Pro é bom em selfies, também traz boa qualidade de detalhes, mas ganha muitos ruídos em ambientes mais escuros e quando você usa o modo retrato, o aparelho desativa o HDR, significando fundos com luz estourada em áreas externas. O ponto final das fotos também fica com o Galaxy S10 Plus. Na hora do preço, que é uma coisa muito importante que pega para todo mundo, nenhum desses aparelhos é o rei do custo-benefício. O S10 Plus é caro por ser o atual top de linha da Samsung e o Mi Note 10 Pro é um dos intermediários mais caros já vistos da Xiaomi e de todos os aparelhos intermediários. O aparelho da Xiaomi sequer chegou ao Brasil, porque a sua versão mais simples já chegou e com preço bem elevado, R$5.000. O S10 Plus também não fica atrás e a sua versão mais simples foi lançada por R$5.500. Nos dois casos, se o que você procura é um equilíbrio de preço e funções, a gente não recomenda nenhum deles dois. O preço deve cair mais nos próximos meses no caso do Mi Note, que como um bom intermediário vai ter o seu preço reduzido. E com a chegada do S20, o S10 Plus também deve ter uma queda de preço. Se você está pensando em importar,
o Mi Note 10 Pro é certamente mais barato, mas um conjunto mais completo fica com o S10 Plus. Um empate por serem diferentes e caros ao mesmo tempo. Não tem jeito, o S10 Plus é um top de linha de respeito e possui todos os atributos para vencer esse comparativo com folga. Ainda assim, é bem legal a gente ver que o Mi Note 10 Pro não se deixou levar e marcou ponto em um território importante como o da fotografia, além de ter a vantagem de uma bateria bem maior. Se você procura um conjunto completo com ótimo acabamento, a sua escolha deve ser o Galaxy S10 Plus, que ganhou pontos em todo comparativo, exceto na bateria. Mas se você gosta de Xiaomi e realmente quer experimentar a câmera que deve integrar o futuro Mi 10, além de contar com uma ótima bateria, o Note 10 Pro pode ser uma boa. Ainda assim, talvez seja melhor você dar uma olhada no Mi 9, ou até mesmo esperar o seu sucessor, que pode ser uma melhor compra. Quanto ao S10 Plus, esperar mais um mês até o S20 estar lançado e sendo vendido é uma boa dica. E você acha que o Mi Note 10 Pro merecia mais pontos? Em quais categorias? E que outros comparativos você quer ver aqui no Tudo Celular? Deixe os seus comentários aqui embaixo. E se você quiser ver os melhores preços para esses aparelhos, confere também na descrição os links para as nossas melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!